meus queridos amigos e meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. E desta feita eu gostaria de ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Então, você que tem sua Bíblia em casa, abra para que leamos juntos a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, procure ganhar uma ou procure adquirir uma Bíblia. Isso vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual e para que você possa conhecer as palavras da Bíblia Sagrada, que são as palavras de Deus. Bom, diz assim a epígrafe do texto: o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu, versículo 1, e conheceu Adão a Eva. Fizemos um vídeo esses dias agora falando sobre isso, né? E conheceu Caim, sua mulher, né? Então, vemos aqui a mesma palavra, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Então, expliquei que a palavra conhecer aqui não significa olá, muito prazer, eu me chamo Ricardo, e você como é que se chama? Ah, eu me chamo Gisela. Não é isso. Então, a palavra conhecer aqui, dentro do texto, do contexto, significa ter uma coabitação, uma relação marital. E com isso, o homem conheceu a sua mulher Eva, com quem já estava com ela desde o Jardim do Éden, né? E teve a Caim. E disse Eva, né? Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Uns até dizem, inclusive, é uma bem interessante essa observação, como diz aqui que ela teve Caim e teve mais a seu irmão Abel. Alguns acreditam que Caim era o primogênito e Abel era o caçula, ou seja, eles eram gêmeos. Há uma teoria, né, que fala exatamente isto, que eles eram gêmeos. Uma teoria de que eles poderiam ter nascido assim, a Eva está grávida de gêmeos. Teve Abel, Caim e depois Abel. Mas o texto não está tão claro em relação a isso. Pode ser que esse e teve mais a seu irmão, possa ser que tenha demorado em um período de tempo. De qualquer forma, Abel era a caçula e Caim era o mais velho no quesito dele para com Abel, ok? E diz aqui a função dos dois, que Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-se-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Texto muito significativo, muito importante, e o tema desse vídeo aqui é por que Deus ele rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Bom, para começarmos, nós temos que entender que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem uma pessoa como, por exemplo, no plano da salvação, uma pessoa que seja digna de ser salva, a outra digna de ser condenada. Não. A Bíblia diz, na revelação neotestamentária, que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. Então vemos aí que Deus ele quer libertar, quer salvar todos os homens, independente de que eles sejam e do que eles façam. O amor de Deus e o sacrifício de Cristo é suficiente, poderoso, para perdoar os pecados de cada ser humano.
independente dos seus pecados, dos seus erros, daquilo que eles venham fazer ou tenham feito. O sacrifício de Cristo é suficiente para libertar os homens do seu pecado. Muito bem. Então por que Deus ele rejeita o sacrifício de Caim? Porque Caim era lavrador? Porque Caim não era pastor como era Abel? Ora, queridos, queremos dizer que Deus ele iria por certo aceitar tanto o sacrifício de Caim quanto também o sacrifício de Abel, caso houvesse no coração de ambos a boa intenção do coração. A boa intenção do coração refletida em atos. Existem atos que eles são atos teatrais, que não refletem a intenção do coração, mas há atos que refletem a intenção do coração. Há pessoas que elas conseguem ser embusteiras e conseguem enganar com atos, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, que há pessoas que têm aparência de piedade. Lá no capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz isso, que há pessoas que têm aparência de piedade, mas negam-na. Ou seja, a aparência não é tudo. A aparência de piedade, ela não é alguma coisa que importa para Deus. Mas, como disse o Senhor lá no livro de Samuel, quando todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, e Deus vira para Samuel e fala: e agora? O que vai acontecer? Ainda tem mais um mancebo? E Deus fala antes para Samuel e diz o seguinte: olha, não atente para a aparência daquele que eu escolhi, porque eu o rejeitei. Porque eu, Senhor, não sou como o homem. O homem olha para o exterior, porém eu, o Senhor, contemplo e vejo e olho para o interior, para o coração. Ou seja, Deus conhece a nossa natureza, a nossa profundidade. E ele conhecia a profundidade da natureza, do caráter de Caim e, consequentemente, também conhecia o caráter da oferta de Caim. Por isso que Deus a rejeitou. Por isso que Deus não aceita a oferta de Caim. Porque a oferta de Caim, ela estava eivada, carregada, não é, de uma falsa adoração. Era uma oferta que não agradou a Deus pela forma como ele a apresentou. Notem que até a Bíblia diz, né, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Coloca até inclusive num artigo indefinido esse uma. Não é uma oferta. Não diz assim, e trouxe Caim do fruto da terra a oferta para o Senhor. Definindo assim o artigo. É muito importante esses detalhezinhos, não é? Se Caim tivesse trazido a oferta, Deus, por certo, juntamente com a intenção do seu coração, teria recebido a oferta. Porque muitos dizem erroneamente que Deus rejeita a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não tinha sangue, não era uma oferta de sangue. E Deus queria a oferta de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é isso. Não é isso que aconteceu. Porque Caim, ele traz daquilo que ele praticava, do que ele vivia, ele era lavrador. Mas o grande detalhe era a intenção do coração e o caráter da oferta que ele trouxe para Deus, que não era uma oferta aprazível a Deus. Não era uma oferta digna do Deus Todo-Poderoso a quem Caim estava ofertando naquele momento. Ele trouxe uma oferta, acredito eu até, parafraseando, é claro que isso não está escrito, é que Caim, de repente, trouxe até uma oferta com animais, melhor dizendo, com frutos assim, estragados, ou com frutos assim que já estavam meio deteriorados. E ele falou assim, vou pegar esse aqui que tá bom. E hoje em dia, lamentavelmente, tem muitos que estão assim, dizendo que Deus recebe qualquer coisa, que Deus aceita qualquer coisa, que Deus não faz questão de nada. Não é bem assim. O nosso Deus é um Deus zeloso e o nosso Deus, ele requer que aqueles que se aproximam de Deus o adorem em espírito e em verdade. Deus quer que nós nos aproximemos dele com sinceridade de coração, com sinceridade de alma, e não estejamos ali pela metade, mas estejamos por inteiro diante dele, adorando-o e glorificando-o
na beleza da sua santidade. É por isso que há admoestações na palavra de Deus, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, dizendo: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então é assim o nosso Deus. Então ele não rejeita a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não era de sangue. Não, pelo contrário. Deus aceitaria a oferta dos frutos da terra, porque inclusive foi mais tarde, na lei de Moshe, ela foi incluída como ofertas também para Deus. As ofertas de manjares, que eram ofertas de frutos da terra, foram incluídas lá. Deus então aceitaria esta oferta da parte de Caim. Só não aceitou porque a oferta dele não era acompanhada de sinceridade, de veracidade e nem tampouco com o coração voltado para uma adoração, para dar o melhor que Deus necessita, que Deus precisa, que nós precisamos dar, né? Porque Deus é todo-poderoso, está entronizado acima de tudo e de todos, é o ser supremo. Deus não tem necessidade de nada, mas Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. A esse Deus não rejeitará, ok? Então é por isso que Deus aqui não recebe a oferta de Caim, mas recebe a oferta de Abel. Se agrada da oferta de Abel. Não é que Deus faz acepção de pessoas de maneira nenhuma. Não fique com essa concepção, porque muitos, com o intuito de acusar Deus de ser um Deus que faz acepção, um Deus que faz escolhas até mesmo muitas vezes inusitadas. Por que Deus escolhe fulano, escolhe Beltrano? É porque Deus conhece tanto o coração do homem, quanto Deus conhece a senda, ou seja, o caminho do homem. Deus sabe tudo o que vai acontecer em minha vida e na vida daqueles que nascerão daqui a 300, 400 anos à minha frente. Deus conhece, nada escapa do conhecimento de Deus. E se Deus conhece, obviamente, Ele sabe o que é melhor, ok? Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo foi bom para a tua vida, se esse vídeo foi bênção para você, dá aí o like, clique em cima do like, dá o teu joinha aí, ok? Se inscreva no canal, incentive pessoas a se inscreverem no canal. Compartilhem esse vídeo com pessoas da família, de grupos de WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, onde você tiver grupo, compartilhe. Pode compartilhar à vontade, ok? E não deixe de compartilhar e dizer para as pessoas, assim que tu compartilhar, ó, se inscreve no canal. Estou compartilhando esse vídeo, vai ser bênção para você. Se inscreve lá no canal, que vai ser bênção para a tua vida, ok? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.